Foi. E aí, oitava série, como é que vocês estão? Beleza? Gente, aviso sobre o final do bimestre. Eu ainda vou estar aceitando as atividades do primeiro bimestre, só que vale lembrar que agora só estão valendo metade da nota, porque não é justo com quem fez a atividade em tempo. E basicamente vai funcionar assim, segundo bimestre. Hoje essa vai ser a primeira aula do segundo bimestre. Eu só vou finalizar o assunto com vocês hoje, com arte abstrata. Aí a próxima aula vai ser arte indígena. Aí eu só vou ficar. Porque eu vou passar provavelmente o resto do ano só falando sobre arte brasileira. Gente, quem quiser saber sua nota, envia envia um e-mail com o seu nome e com a sua turma pro esse Super Rafael Bros, que é o único e-mail que eu passei aqui na sala, porque eu não posso postar a nota individual de cada um de vocês, porque isso vai contra a privacidade de vocês. Alguma coisa sobre lei chata aí. Enfim, isso é pra falar, basicamente já fechei o primeiro bimestre. Arte abstrata. Gente, acho que a arte abstrata a maioria já ouviu falar, que é basicamente uma arte que não representa a realidade, ou seja, não representa essa coisa visual que eu e tu vivemos nesse mundão de meu Deus. Mas como a arte abstrata surgiu? Justamente porque a arte foi evoluindo a chegar a um ponto que as imagens foram esfarelando. Como posso explicar isso? Vamos olhar aqui. É porque normalmente quando a gente fala arte abstrata, você já tem um péssimo gosto de achar que ela não tem valor porque o artista não se esforçou para fazer aquilo. Então é basicamente isso que eu quero eliminar, ou pelo menos responder essa pergunta de vocês. Vamos começar com Pierre Mondrian. Provavelmente vocês não conhecem ele, mas ele é um ótimo artista para eu tentar explicar o que é arte abstrata. Olha como é que esse é literalmente o início do trabalho dele. Olha como é que basicamente ele fez bem decoradinho. Você consegue enxergar que é um bando de árvore e meio que uma igreja no fundo. Você consegue notar o que é o céu, o que é o chão. É uma imagem realista. Eu espero que todos vocês concordem. Ou pra mim é bem realista. Só que ele não estava satisfeito com isso, porque justamente outra coisa que veio em jogo nessa época foi a invenção da fotografia. Então, com a invenção da fotografia, então para que eu vou pagar muito dinheiro e esperar muito tempo para ter um retrato meu, sendo que uma fotografia eu faço isso em segundos? Entende? Então, meio que isso chocou muitos artistas. Isso tornou meio que esse tipo de imagem sem valor. Não que eu acho ela bonita, eu acho muito valor, mas vocês me entendem que quando a fotografia foi inventada, os artistas se perguntaram, o que a gente vai fazer? Além de pintar a realidade, se agora existe uma máquina que já faz isso em segundos pra gente. É basicamente esse o caminho da arte abstrata, que é basicamente artistas tentando achar, ou pelo menos simplificar sua pintura, de um jeito de só esse tipo de coisa ser reproduzida, entende? Como eu posso explicar? É basicamente como toda a arte moderna veio dizendo, tipo mostrando que a arte pode ser interessante, a arte pode ser bonita, mesmo não sendo, mesmo não copiando a realidade, ponto por ponto. Vocês estão entendendo? Como posso explicar isso? É basicamente isso, você tentar explicar a realidade de uma forma subjetiva, que vai além do você copiar a natureza. Gente, desculpa, eu me perdi um pouco das palavras. Mas no geral é isso, aí ele foi pintando. Olha como a gente ainda reconhece a árvore. Olha como é que a gente reconhece a árvore ainda que ele pintou. Só que aí justamente ele vai continuando pintando essa mesma árvore, só que ele vai tornando cada vez mais abstrato, cada vez mais difícil de reconhecer essa árvore. Mas vocês ainda enxergam meio que uma árvore, aqui o tronco, aqui meio que vocês podem reconhecer os galhos, só que já está muito abstrato. É basicamente isso que é a arte abstrata. Ela vai meio que diluindo, ela é quase como se funcionasse com uma lupa que vai indo cada vez mais perto. Aí até chegar nesse ponto aqui, ó. Aqui você já não reconhece mais a árvore. Aqui você só reconhece, só as cores, que é o amarelo, o vermelho, o azul, o preto, o branco e o cinza. Mas basicamente, gente, é que nem... não dei essa aula pra vocês. Mas é que nem a ideia de pixel, por exemplo. Porque basicamente todos os desenhos, já que é
Porque basicamente toda a arte, todo desenho é basicamente isso. Como assim? Nem todo desenho que vocês veem é um bando de quadradinho, eu sei. Mas todo desenho, basicamente, são compostos de cor. Então, basicamente, essas três cores primárias. E essas três cores primárias podem formar qualquer outra cor. Vocês concordam comigo? E é exatamente porque tem quadrinhos pretos e brancos e cinzas, porque significa que, basicamente, se uma imagem é clara, ela tem muitos quadradinhos brancos. Se ela é imagem escura, ela tem muitos quadradinhos negros. Eu não sei se eu tô conseguindo ser claro o suficiente com vocês, mas é basicamente como isso. Eu não sei se vocês já estudaram a ciência célula, que célula é a menor parte do corpo humano. Esse artista, ele basicamente estava tentando procurar isso. Qual é a menor parte da arte? Qual é a forma mais simples da arte? Que é basicamente essa trajetória que eu tentei explicar para vocês, que eu espero que tenha ficado um pouco mais lógico. Porque às vezes eu acho que eu fico meio perdido. Olha como é que era aqui. Era basicamente como ele pegasse uma lupa e tentasse simplificar mais. Aí ele simplificou, aí justamente só cores primárias, por exemplo, vermelho, você consegue ver até um amarelo, um azul. Tá tudo no Google Classroom, qualquer coisa. Aí ele simplifica mais ainda com Aí ele simplifica mais ainda com só formas. E aí ele simplifica mais ainda com nem mais formas, agora só cor. E aí ele vai simplificar ainda mais que aqui, esse ponto, esse tipo de arte. E provavelmente esse é o tipo de arte que vocês devem estar olhando assim: pô, professor, eu não acho que isso é arte, não acho que o artista se esforçou. Mas, gente, o que é se esforçar por algo? Pra mim, se esforçar por algo é você meio que trabalhar bastante. E trabalhar também tem a ver com o exercício do pensamento para chegar nas coisas. E praticamente esse pintor, ele trabalhou muito, ele teve... Basicamente, ele abstraiu muito dessa imagem para essa imagem, entende? Porque não é como se ele não soubesse pintar. O negócio é que ele queria achar outra forma de representar o mundo, que não seja copiando a realidade. E esse foi o jeito que esse pintor específico achou. Mas ele só foi um pintor específico. Também vou apresentar o Kandinsky. É difícil pronunciar o nome dele, porque ele era russo. Mas é basicamente, olha que confusão do caramba que é esse quadro. Olha tanto de cor, muito diferente, por exemplo, desse quadro, que é basicamente só linhas e cores. Fato curioso, Kandinsky, que é o artista que fez essa obra que eu estou mostrando para vocês, ele tinha uma pequena doença que eu... Deixa eu pesquisar aqui. Que era chamada sinestesia. Você sabe o que era sinestesia? Vocês podem até procurar no Google para saber que eu estou falando a verdade. É basicamente um desvio neurológico que faz a pessoa enxergar cores nos sons. Acredita? Isso existe. E basicamente o Kandinsky era essa pessoa. Ele tinha um grau de sinestesia, que era essa doença, o desvio neurológico, que você conseguia enxergar cores nos sons. E era basicamente isso que ele enxergava. Porque o som, gente, o som não é físico. Opa, foi mal. Gente, porque o som não é físico. O som, ele se espalha no universo. E eu imagino que se o som tivesse cor, eu acho que seria basicamente isso que a gente veria. Então é basicamente, as pinturas do Kandinsky são quase como um testemunho, como seria o universo se a gente pudesse enxergar cores nos sons. E é isso, gente. Arte abstrata, vocês vão meio que... Toda a sua educação, até o finalzinho do ensino médio, vocês ainda vão ouvir falar sobre ela, porque ela é muito mais complexa do que só jogar tinta e fazer uns traços estranhos na folha. E eu tentei explicar um pouquinho mais, mas ainda tem muita coisa para explicar. E é isso. Gente, a atividade é bem óbvio que eu quero da atividade de vocês. Eu quero que vocês façam uma arte abstrata, mas lembrando que, tipo, não é só fazer traços aleatórios. Eu quero que vocês tentem compor. E particularmente essa atividade, porque justamente a arte abstrata dá muita vazão para vocês literalmente fazerem nada no desenho, ou fazer um desenho, tipo, muito mal feito. Eu particularmente vou estar cobrando um pouco mais de capricho. Ou seja, se eu achar seu desenho e você não se esforçou, eu vou avisar no mural de atividades. E dessa vez eu vou estar olhando os desenhos. Beleza? Não, na verdade eu sempre estou olhando, mas dessa vez eu vou ser bem mais crítico. Gente, só mais para finalizar, sobre as notas.
eu dei um aviso na semana passada que cada desenho do bimestre passado ia valer 2,5 pontos, só que não vai valer mais, porque eu esqueci de adicionar a nota que vocês, de quem das aulas presenciais, que ainda estava de fevereiro e março. Então, só para avisar para vocês, qualquer cálculo, eu ainda não sei basicamente como. Na verdade, eu sei que é basicamente 5 pontos dos trabalhinhos que eu passei para vocês online e 5 pontos trabalhinhos que eu passei em casa. Em casa, ó, no, quando tava aula presencial. Beleza? Mas não se preocupe, porque quase ninguém reprovou na minha matéria. Só lembrando, quem quiser saber da nota, por favor, manda um e-mail para esse Super Rafael Bros, que é o único e-mail que eu passei aqui. Beleza? Gente, até a próxima aula de arte indígena.